E aí, meus amigos, vamos continuar nossa conversa? Pois bem, o tema de agora é readaptação. A forma de provimento que vamos estudar agora é a readaptação. A readaptação ela tem previsão entre os artigos 49 a 51 do Decreto 2479, 49 a 51 do Decreto 2479. E a readaptação agora também tem sede na Constituição da República. A emenda constitucional número 103 de 2019 inseriu na Constituição, no artigo 37, parágrafo 13, parágrafo 13º parágrafo, a readaptação. E entre a gente aqui, se a emenda 103 fez alguma coisa boa, foi a inserção da readaptação agora na Constituição. Por quê? Sempre a readaptação, pelo menos desde a promulgação da Constituição de 1988, ela sofria muitas críticas, a readaptação que autorizava a investidura do servidor em outro cargo. Por quê? Porque a readaptação tem previsão em todo e qualquer estatuto funcional. Todos eles têm previsão da bendita da readaptação. Só que a gente vai ver daqui a pouquinho que a readaptação ela, às vezes acontece no mesmo cargo e às vezes acontece em outro cargo. Quando a readaptação acontece no mesmo cargo, está tudo certo, está tudo perfeitinho, não tem problema nenhum. O problema acontecia com a readaptação em outro cargo, porque a pessoa era investida num outro cargo para qual ela não tinha prestado concurso, violando claramente a regra do 37, inciso 2, que exige o concurso público para todo e qualquer investidor em cargo público efetivo. E alguém sempre me diz, mas Marcelo, não é o que acontece também no aproveitamento? Sim, mas o aproveitamento desde sempre teve sede na Constituição, é aquilo que eu falei no bloco passado. Regra, concurso, exceção, até então, o aproveitamento. A exceção à regra do concurso público por meio da readaptação, até o advento da emenda 103, era uma exceção legal, ou seja, uma exceção que violava o preceito constitucional, e a emenda 103, repito, veio pelo menos resolver este ponto. A readaptação tem previsão, repito, no artigo 37, parágrafo 13 da Constituição. Artigo 37, parágrafo 13, expressa previsão da readaptação. Tranquilo? Vamos explorar a readaptação lá no nosso estatuto. Beleza? Primeira ideia em relação à readaptação, eu posso, se eu conseguisse fazer uma enquete aqui, certamente eu ia perguntar a vocês se vocês já ouviram falar de alguém conhecido ou de algum amigo de amigo que tenha sido readaptado no serviço público. A maioria ia dizer que não, e eu ia dar um exemplo e quase todo mundo ia falar, isso é readaptação? Aí sim. Pensem na seguinte hipótese, imaginem um servidor policial, no nosso exemplo, um servidor policial, que o cara, tendo visto a função que exerce, ele está meio que surtando já nas ruas, né? O cara está a ponto de sair matando todo mundo, ao melhor estilo Um Dia de Fúria, aquele filme. Pois bem, imagine que esta criatura é submetida à inspeção médica, e o Departamento de Saúde entende que ele não pode continuar exercendo aquelas funções, pelo menos daquela maneira, e opina pela saída dele da rua e execução de trabalhos administrativos. Popularmente a galera fala assim, o cara saiu da rua, está no administrativo. Meus amigos, isso é o tipo da notícia de que aconteceu uma readaptação. Vejam a readaptação. Primeiro lugar, vale a anotação aí no seu caderno. A readaptação ela pode acontecer no mesmo cargo ou em outro cargo. A readaptação no mesmo cargo, ela pressupõe a redução de tarefas e ou carga horária. Repito a ideia. A readaptação ela pode acontecer no mesmo cargo ou em outro cargo. A readaptação no mesmo cargo, ela pressupõe redução de tarefas e ou redução de carga horária. Pensa nesse cara que saiu da rua e está no administrativo. Eu reduzi as tarefas dele. Investi ele em novo cargo? Não, o cargo é o mesmo. O ato que saiu foi readaptar fulano de tal pelo prazo, sei lá, de 60 dias,
para execução de tarefas tais, tais e tais. Vejam, não houve mudança alguma de cargo. O que mudou são as tarefas por ele desempenhadas. Às vezes a redução de tarefas também é acumulada com a redução de remuneração. O fato é que, quando eu falo em readaptação, o que não pode acontecer é a redução da remuneração. Isso tem que estar em destaque em algum canto do meu caderno. Na readaptação, não pode haver redução de remuneração, ainda que exista redução de tarefas, ainda que exista redução de carga horária. Então, vamos pegar a ideia toda, né? Esse servidor, determinado servidor, é acometido de algum mal físico ou psíquico, psíquico também, né? Que quando a gente fala em readaptação, a gente pensa um cara que perdeu um braço, perdeu uma perna, perdeu uma mão, né? A gente pensa sempre nessas coisas mais drásticas e físicas. Mas a readaptação, ela acontece quando há uma perda física ou psíquica na capacidade elaborativa do servidor. É essa a definição do servidor. É requisito para que ele seja readaptado, que ele tenha sofrido ou que ele sofra algum mal físico ou psíquico que o impede de exercer as funções como outrora. Voltando às duas hipóteses, essa readaptação pode acontecer no mesmo cargo. Se a readaptação acontece no mesmo cargo, teremos apenas uma redução de tarefas ou uma redução de carga horária, mas o cargo é o mesmo. Ou esse servidor será provido em outro cargo, e aí o cuidado. Esse outro cargo tem que ser compatível com a perda de força para o trabalho. Isso é óbvio, evidente, né? Não adianta provê-lo em outra função que a capacidade física ou psíquica nova dele, que é o mal que ele está atravessando, ele não seja capaz de desempenhar. Só pode ser, então, readaptado em outro cargo compatível com a perda de força para o trabalho, com aquela nova realidade do servidor. Maravilha? Tranquilo? Pode haver redução de remuneração? Não pode haver redução de remuneração. Mas pode haver redução de tarefas? Sim, é possível. Pode haver redução ou elevação da remuneração? Não, a remuneração permanecerá a mesma. Essa readaptação ela pode ser provisória ou permanente. Provisória ou permanente. Normalmente as primeiras, a menos que seja um mal gigantesco, né? Vamos imaginar um oficial de justiça que venha a perder as duas pernas e aí não tem jeito, não há como pensar numa readaptação provisória, mas normalmente o ato de readaptação vem por prazo determinado, o que não impede que ele seja renovado por determinado tempo. Agora, depois que se chegar à conclusão que estamos diante de uma situação definitiva, um estado de saúde definitivo daquele servidor, aí sim a gente pode falar em readaptação definitiva. Beleza? Tranquilo? Vamos tentar resumir a ideia? Readaptação, requisito, que o servidor venha a sofrer mal físico ou psíquico que o impede de exercer suas funções como outrora. Em outras palavras, perda de capacidade laborativa. Então, esse mal físico ou psíquico importa na perda de força para o trabalho. Só que não é uma perda total de força para o trabalho. Se eu estivesse falando em perda total de força para o trabalho, completa, absoluta, eu consideraria a esse servidor uma licença para tratar da saúde ou, em hipótese extrema, aposentadoria por invalidez. Então, esse servidor é acometido de algum mal físico ou psíquico que o impede de exercer suas funções como outrora, em razão da sua perda de força laborativa, de perda de força para o trabalho. Essa perda de força para o trabalho importará na investidura num novo cargo este que seja compatível com essa perda de força para o trabalho, ou no mesmo cargo. Se ele for readaptado no mesmo cargo, haverá redução de tarefas e ou redução de carga horária. Em uma hipótese, readaptação em outro cargo, ou readaptação no mesmo cargo, em uma hipótese ou na outra, não poderá haver, em hipótese alguma,
em hipótese alguma, redução da remuneração. Por fim, a readaptação ela acontece, às vezes, de forma definitiva e, às vezes, de forma provisória. Beleza? Não há mais, desde o advento da Emenda Constitucional 103, não há que se falar mais em inconstitucionalidade da readaptação, porque agora ela tem assento na própria Constituição da República. Artigo 37, parágrafo 13. Daria uma especial atenção a vocês. Daria, se fosse vocês, especial atenção ao tema. Explico por quê. Estamos diante de um instituto que ganha agora assento na Constituição por força de uma emenda extremamente recente. Então, nada melhor que o nosso examinador buscar esse conhecimento.